O chinês, ele é insistente, viu? Deixa eu te falar, eles me mandam mensagem até hoje aqui, o tempo todo, perguntando, e aí? Porque não é só questão do próprio idioma em si, né? Ah, tudo bem, você pode falar até mandarim. Existe algo que é muito peculiar, que é a questão... A China, ela tem os seus próprios aplicativos. Entendi. Então, por exemplo... Tem uma pressão pra fechar logo, pra comprar. Ela dá assessoria em todos os sentidos. Então, vamos supor que eu vou pra China, eu encontro um cosmético que eu gostei bastante lá. Eu quero trazer, eu vejo potencial de venda nele no Brasil. Ele é extremamente importante, né? Super. Porque... E a viagem, ela começa um mês antes de você efetivamente fazer. Através de... Também os caras não dormem, gente. Não. Trabalham de domingo a domingo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Trabalho. Sócio Eric. Sócia Maiara. Bem-vindos aos Sócios pelo Mundo. E hoje está no ar, né, aquele episódio incrível, onde a gente troca ideias que expandem sua visão e mostra o que está acontecendo no mundo dos negócios, né? E hoje o papo é o quê? De business to business. Direto da Canton Fair, na China, que é a maior feira de negócios do mundo. Um ambiente que conecta indústria, escala e oportunidades em nível internacional. E para hoje, para receber, né, para falar sobre essa Canton Fair, a gente recebe um convidado mais que especial, Pedro Portes, engenheiro civil, administrador, perito judicial, empresário, sócio fundador da Molo, que é uma empresa de bolsas e artigos de couro. Ele também está como secretário executivo de obras e esteve recentemente na China, vivenciando de perto esse mercado global e atualmente vem se destacando na importação, merchandising, estratégia comercial, construção de marcas. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Agradecemos aí seu aceite, né, aceite desse convite para falar sobre esse que é o maior evento, né, a maior feira do mundo, Canton Fair, que quem está no mundo empresarial e nunca ouviu falar sobre a Canton Fair, então acho que você não está no caminho certo, porque a Canton Fair, de fato, realmente é um destaque mundial, correto? É verdade. A Canton Fair, ela realmente é um divisor de águas na vida de qualquer empresário, né? Eu já vinha namorando, assim, há alguns anos, a vontade de conhecer... Primeira parte da cultura asiática que eu já tenho uma certa afinidade. E a Canton Fair, eu sempre ouvi falar da maior feira de segmentação do mundo e nos podcasts, nos grandes empresários, a gente sempre vê nas redes sociais, né? Eles viajando, indo para lá, a busca de uma oportunidade, de um negócio, de um novo segmento que está vindo de novo no mercado. E eu falei assim, cara, eu preciso conhecer a Canton Fair. Então, foi quando eu comecei a fazer esse planejamento aí. E para quem de fato assim já ouviu falar, mas conhece pouco sobre a Canton Fair, você poderia explicar assim, por que ela é tão importante para o comércio mundial? Pronto, boa pergunta. De forma geral, a Canton Fair, ela é uma feira de segmentos que ela acontece 2 vezes por ano, né? É a maior feira de segmentação do mundo. Então, para vocês terem ideia, só no espaço físico hoje da Canton Fair é mais de 1 milhão de metros quadrados. Então, se você não tiver, inclusive, uma organização do que você quer ver lá, você se perde, porque é tudo muito grande. E por que é importante hoje para os empresários? Porque a Canton Fair, ela, além de trazer indústrias de praticamente tudo que a gente tem à nossa volta aqui, mesa, câmera, cortina, carpete, microfone. Além de ter tudo isso, a feira ela traz as tendências mundiais. A gente sabe que hoje as plataformas de venda, sim, a gente vê aquelas coisas assim novas, tudo acontece lá primeiro. Porque inclusive a Canton Fair, ela não traz só indústrias, ela traz designers. Então lá é um local possível de você contratar designers. Olha isso. De você personalizar, seja algum produto seu que você queira produzir, que você queira fazer. Então, se eu estou criando um novo negócio, a Canton Fair também me ajudaria até nessa criação de branding, de tudo. A marca,
Nossa, e essa parte eu já não sabia. Essa parte eu descobri chegando lá. Ah. Então, como tudo departamentalizado lá Sim. dentro, então existe locais que você tem profissionais específicos de programação, inclusive, design. Então, eles desenvolvem absolutamente tudo que você quiser. Inclusive, lá dentro tem um espaço reservado para novos projetos, ideias de criação, né? Inventores. Então, lá você vê projetos que participam, inclusive, de uma competição interna e que desbrava. Gente, tá parecendo Vale do Silício, aí. Tá parecendo uma coisa assim meio... Isso você descobriu lá, então. Porque eu ia te perguntar o seguinte, que você é criador da Molo, né? Isso, exatamente. Se o que tinha motivado tua ida à feira foi a questão dessa criação da marca. Então, interessante isso, você falar isso, porque a Molo, ela foi um dos motivos da gente querer visitar a Canton Fair. Eu fiz essa viagem junto com o Dr. Helder. Você viajou agora em 2025, né? 2025. A Molo já existia. E a Molo você criou em 2020? 2020. Então já tinha 5 anos de criação da marca. Já tinha 5 anos de criação da marca. Ok. É engraçado porque eu planejei ir para Canton Fair para ver uma coisa, que foi a Molo. Inclusive, a gente chega a conhecer algumas indústrias de referência, porque hoje quando você fala na criação de bolsas e artigos de couro, isso envolve várias coisas. Envolve o próprio couro, isso envolve os metais, isso envolve personalização, máquinas que personalizam também, não só o insumo, mas máquinas que também otimizam a produção do produto. E tudo isso é possível, me motivou a ir até lá para poder buscar e enxergar isso, né? Deixa eu entender assim, a gente falou, claro, que a China hoje é o maior mercado do mundo. Uhum. E eu queria entender assim, porque para quem tá iniciando, como que você fundou a Molo em 2020? Você percebeu que no Brasil você não conseguiria acessar mercados ou mesmo tecnologias que pudessem fazer com que o seu negócio crescesse, e aí você já mirou na China? Uhum. Ou de fato você nem chegou a pesquisar algo no Brasil? Como é que foi essa busca pela China? Na verdade, a Molo, ela nasceu da minha esposa, né? Que é, inclusive, o sobrenome dela. Então, entendi. ela sempre teve o sonho e tal. Ela realmente gosta muito de moda, dessas coisas. Então, eu com a cabeça de engenheiro, eu venho para tentar otimizar as coisas. Pensamento cartesiano. Exatamente. Então, eu falo assim, peraí, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo? E o processo de criação de uma marca, ela diz muito também sobre a identidade da marca, né? Então, sim, a Molo, ela conversa bem com a identidade da própria Gabriela. E só que existem algumas limitações na confecção, por exemplo, de bolsa. Limitações no sentido de maquinários e tudo mais. E metais e personalização também. O Brasil hoje, quando fala de personalização de metais, ele é muito ruim. Deixa muito a desejar. Entendi. Então foi uma das questões. Outra questão também... Então você chegou a pesquisar já aqui dentro e não encontrou algo que atendesse à necessidade de vocês. Exatamente. A Molo nasceu a partir do e-commerce, né? A princípio não era para ter uma loja... Não, a ideia não era uma loja física. Então, como a gente vem fazendo isso desde 2020 até o ano passado, que quando a gente abriu a loja física. Só que é engraçado, né? A ida para a China, ela me mostrou que tudo que eu preciso tem aqui no Brasil. Eu achei que eu ia encontrar um couro diferenciado lá na China. Eu achei que eu ia encontrar isso. Só que, na verdade, boa parte do couro que tá na China, ele é importado do próprio Brasil. Né? Então, o couro lá na China, por exemplo, não é um negócio para o nosso negócio. Entendi. Né? Então, o couro do Brasil, ele disparadamente é um dos melhores couros hoje disponíveis no mundo. Né? A gente exporta couro para a China, para a Índia. Por incrível que pareça, né? Por causa da questão cultural. Sim. Mas são, inclusive, um dos maiores mercados brasileiros de couro. Na realidade, nós estamos inseridos numa região, né? Porque o Tocantins, ele tem uma produção muito grande também de couro, né? Exatamente. E a China, ela é especialista em produção em escala, né? A China, ela consegue industrializar, ela consegue produzir em escala praticamente tudo. Então, partindo dessa sua visão, de novo, o Brasil... é o país que produz a commodity. Exato. É o país que tem a matéria-prima, mas não consegue avançar em termos de desenvolvimento... Escala e até mesmo de
Como é que eu vou dizer? Porque a questão da criação do próprio design, você disse que não... Essa questão da personalização, tudo isso passa por indústria, né? Sim e não. Pode ou não passar por indústria. Então, por exemplo, hoje as bolsas da Molo são criações da Gabriela. Normalmente inspirada talvez em algum modelo hoje que já esteja no mercado. Sim. Mas tem alguns modelos também que foi criado por ela. Entendi. Então, apesar de existir esse serviço lá, não foi esse serviço que eu fui buscar lá. Eu fui buscar lá em relação a Molo, né? Eu fui buscar mais possibilidades de insumos. E eu acabei não encontrando tanta coisa como eu gostaria, né? Quando você fala de bolsa, de cor e tudo mais, existe vertentes que você pode seguir. Existe modelos de bolsa que tem mais metal, existe modelos de bolsa que praticamente não tem metal. Então, isso diz muito do que você quer produzir. A Molo, ela tem uma tendência de suas bolsas aos poucos ir deixando um pouco metal, trazer aquela questão mais artesanal para a mão. Entendi. Então, hoje no Brasil, a gente tem hoje três bons artesãos que trabalham com a gente. Então, e a gente descobriu inclusive isso, que a percepção de marca, né, quando você industrializa, você perde às vezes aquela sensação de feito à mão. E que é o handmade, que é inclusive uma das linhas que a gente segue com a Molo, né? Então, essa viagem, às vezes a gente faz uma viagem dessa para achar que a gente vai achar alguma coisa e a gente descobre que a gente tem tudo aqui. Então, é uma viagem que ela foi importante para a Molo, para mim, nesse sentido. Foi entender que tudo que eu preciso eu tenho aqui no Brasil, eu não preciso buscar lá fora. Então, acaba que isso em relação à Molo. Entendi. Acaba que foi um olhar pelo retrovisor. Pelo retrovisor. Só que de acordo com o que você estava vendo na sua frente, você olhou no retrovisor e falou assim, caramba, isso aqui eu tenho lá, né, ao meu lado, tudo né? eu tenho lá. E a feira, O que também é importante. Ela é dividida em fases, né? A fase que você foi te atendeu 100%, porque tem a parte da engenharia também, né? São 3 fases, correto? São 3 fases. Eu não lembro exatamente o que é cada fase, mas de forma por alto. A primeira fase, ela trata mais de tecnologia. Tudo que tem de tecnologia, você vai encontrar na primeira fase, que é a fase que mais dá gente. É o que mais atrai as pessoas. Sim. Né? E é uma dos fortes da China, é a questão tecnológica. Diz aqui, ó, rapidinho que eu pesquisei. Fase 1, eletrônicos, como você disse aí, eletrônicos, maquinário e tecnologia. A 2 é decoração, móveis e utilidades domésticas. Isso. E a 3, moda, têxteis, calçados, saúde e produtos de consumo. Pronto. Seria impossível fazer tudo isso junto. Impossível. Impossível. Aí é um mês de viagem, praticamente, ou mais. E até cansativo também. Então, e varia muito também no próprio segmento. Não faz sentido você ir numa fase que não está de acordo com o seu segmento também. Exatamente. E eu fiz essa viagem, inclusive, com um parceiro meu, sócio parceiro meu, que é o Dr. Helder. Então, como ele é da área da saúde também, ele também tinha interesse de ver equipamentos relacionados à área da saúde. Então, além disso também, a gente foi para poder realmente desbravar oportunidades lá. Como é que foi o planejamento? Vamos entrar nessa parte aí, da antecedência ao planejamento, porque como é uma viagem rápida, porque são poucos dias de feira, né? São 7 dias. 7 dias. Então, você precisa ser muito assertivo, muito cirúrgico naquilo que você vai fazer lá. Como é que foi esse pré? Qual foi a antecedência que vocês se planejaram para essa feira? Essa pergunta ela é chave, pelo seguinte motivo. A pessoa que vai para a China, para a Canton Fair, e não se organiza antes, ela não vai ver absolutamente nada. A feira é absurdamente gigantesca. Então, você precisa minimamente buscar conhecimento antes de viajar. Então, nós optamos em contratar uma empresa chamada China Link, do Lincoln Fracari. Inclusive, deixo um abraço para ele, que é uma empresa assim, sensacional. O amparo que eles dão para o empresário é assim, fora da curva. Né? E a viagem, ela começa um mês antes de você efetivamente fazer. Através de cursos, Então, são vários módulos do curso. Tem tudo ao vivo, com o próprio Lincoln, né? Onde ele fala sobre os módulos, onde ele fala sobre sistemas de pagamento, como que você sobrevive lá com sistemas de pagamento, que é totalmente diferente do nosso. Os cartões de crédito não funcionam, nada funciona lá. Sistema de nem pagamento. Nem o Wise, gente. A China ela tem os seus próprios aplicativos. Entendi. Então, por exemplo, o sistema de pagamento é o Alipay, lá não tem o WhatsApp, lá você usa o WeChat, né? Então você precisa. E esse sistema, e o próprio WeChat, que é o WhatsApp deles, também faz o pagamento. Então você precisa fazer um cadastro
completo antes de você fazer a viagem. E dentro desses módulos do Lincoln, ele fala um pouco sobre a cultura chinesa, ele fala um pouco sobre as formas de negociação, como que o chinês se comporta nas negociações, tudo isso para otimizar o seu tempo lá dentro, né? E você não ser assim, ou não ser bem recebido por eles, ou você ter dificuldades e não otimizar seu tempo, né? Então ele passa orientações em relação à locomoção interna, em relação à própria língua, em relação à hospedagem, em relação ao mercado global, internacional, global de vários segmentos. Então, por exemplo, quem pretende fazer importação de artigos da área da saúde tem que se preocupar com a Anvisa. Alguns produtos que você vai importar, você precisa se preocupar com o Inmetro. Outros você precisa se preocupar com os sistemas de fiscalização brasileiro, né? E aí, no caso, essa empresa, ela já tem também assessoria nesse sentido? Ela dá assessoria em todos os sentidos. Então, vamos supor que eu vou para a China e encontro um cosmético que eu gostei bastante lá. Eu quero trazer, eu vejo potencial de venda nele no Brasil. Eu vou ter que passar pela Anvisa. E a Anvisa existe 3 níveis de certificação da Anvisa. Então, eles vão te orientar tudo nisso, em relação às certificações que você precisa ter. A empresa precisa ter o radar, que é de importação, que é o né? sistema de importação brasileiro, limitado à quantidade que você pretende Receita trazer. Federal. Da Receita Federal. Realmente precisa estar bem preparado, né, Pedro? Precisa. Eu não vejo que seja algo difícil, eu só vejo que seja algo que precisa ser aprendido. Preparado de informação. De informação. E essa consultoria, ela também é presencial ou é só online, antes da feira? Antes da feira, ela é online, né? Aí lá ele acompanha vocês também, na feira. Exatamente. Então, a equipe dele nos prepara tanto em relação a passagem, hospedagem e tudo mais. Ele deixa aberto. Vou dar o meu exemplo, tá? Quando eu chego lá, eu não quis optar por um carro me buscar no aeroporto. Eu quis fazer o trajeto de Hong Kong até o hotel, passando pelo sistema. Desbravar, uma aventura. Vocês desceram em Hong Kong, então? Descemos em Hong Kong. Que são 2 horas de Guangzhou? Vai dar 1h30 de Guangzhou, 1h30. mais ou menos. Isso. A gente chega em Hong Kong e é tudo muito interligado. Você passa pela imigração de Hong Kong e você pega um metrô até a linha de divisa de Hong Kong para a China. Na hora que você chega nessa linha de divisa, tudo subterrâneo, você passa pela segunda imigração, que é a imigração chinesa, né? Então, na hora que você passa pela imigração chinesa, tá tudo certo. Então, uma série de documentação que você precisa apresentar. A gente pega um trem. Aí esse trem, ele conduz a gente até a estação mais próxima de Guangzhou. Entendi. Então... Aí você disse que não optou, você preferiu desbravar, né? Eu preferi desbravar, mas, por exemplo, como ele acaba lidando com empresários de diversas idades... Sim. Tem gente que não sabe falar nem inglês, e ele tem uma equipe capacitada para conduzir, inclusive, esse perfil de empresário, né? Então, eles deixam à disposição, inclusive, tradutores, né? Que acompanham a gente, inclusive, dentro da feira. Que falam inglês e que falam chinês também. Algumas negociações, o chinês é mais fácil de fazer. É quando a gente invoca aí alguém da equipe dele para nos dar esse auxílio durante a feira, né? Mas o inglês ele resolve bem. Então, na hora que a gente chega no hotel e todos os empresários ficam dentro do mesmo hotel, né? Aí a gente faz uma imersão de 1 dia só dentro do hotel com ele. Aí a gente vai se conhecer pessoalmente com todos os empresários. Todo mundo se apresenta, fala de onde é, o ramo de atividades. Cara, e você conhece gente assim, é um network. Nossa, ele fantástico. proporciona um network sensacional. Com certeza. Sensacional entre os empresários. E eu tô aqui analisando, enquanto você tá falando, você, além dessa possibilidade de adentrar num network que vai fazer com que o seu negócio se desenvolva, você também tem a possibilidade de... Porque não é só questão do próprio idioma em si, né? Tudo bem, você pode falar até mandarim, né? Eu falo mandarim, posso conversar perfeitamente em mandarim. Só que existe algo que é muito peculiar, que é a questão cultural de negociação. E aí, esse aprendizado, no meu ponto de vista, né? Não sei se você vai discordar, mas ele é extremamente importante, né? Super. Porque às vezes você pode dominar o idioma, mas você precisa entender
a regra do jogo. Exatamente. A forma de negociar. Isso é uma das chaves, que inclusive o próprio Lincoln fala isso, né? E a gente conseguiu ver isso pessoalmente. Uhum. O chinês, ele é literal. O chinês, ele gosta de negociar. Certo. Ele gosta muito de dinheiro, mas ele gosta de negociar, né? E ele nunca vai dar o melhor preço para você. Então, assim, ele te dá um preço, você precisa chamar ele para negociação. O que dá para fazer? Qual que é o... Aí você precisa entender, por exemplo, qual é o MOQ? Eu quero importar determinado produto. Qual é o MOQ desse produto? Qual é a quantidade mínima que eu consigo comprar de você? Porque às vezes a negociação, ela não é só financeira. Às vezes a quantidade mínima de importação é 1.000 unidades de determinado produto. Mas ele não consegue me dar preço, mas ele consegue me dar quantidade. Não, então permita eu comprar de você, ao invés de comprar 1.000, eu vou comprar 800 unidades. Porque isso vai fazer com que eu precise fazer um investimento menor ali no momento, né? E o chinês, ele é assim... Ele é aberto essa, porque diferentemente do europeu, que via de regra já estabelece o preço e aquilo ali, o próprio americano também, né? Não, aquilo ali pronto, acabou. Você paga aquele preço, enfim. Exatamente. O chinês tem uma pegada um pouco parecida até com os do Oriente Médio, né? Os árabes. Os árabes. Que também tem um preço, mas estão passíveis para negociar aquilo. Exatamente. O chinês, ele é basicamente assim, ele é muito receptivo, né? Muito receptivo. Olha, curioso. Isso me chamou atenção. Chamou muita atenção. Nossa, eu tive um tratamento pelos chineses lá, assim, absurdo. Pra você ter ideia, uma das indústrias que a gente visitou, a indústria buscou a gente no hotel e levou a gente até o local. Então, assim, passou a manhã inteira com a gente, servindo chá. Foi uma indústria de bolsa e artigos de couro que a gente conheceu lá. Aí, na conversa, que a gente conversa sempre em inglês com eles... Eles normalmente sempre tem alguém que fala inglês junto com eles, senão não tem como ter a comunicação. Aí a gente tem o ritual do chá, a gente senta, ele serve um chazinho pra gente. O que eu não sabia é o seguinte, ele coloca o chá pra você e você bebe o chá, ele te serve mais. Ele só vai parar de servir chá pra você... Se você parar de beber. Se você parar de beber. Então, aí você bebe, você vai beber pra não fazer desfeito porque ele colocou mais. Exato. Aí você continua bebendo a vida toda. Tá entendendo? Ainda bem que não é alcoólico, né, não, ainda Pedro? bem que não atrapalharia a negociação. Ainda bem que não é alcoólico, mas eu saio com a bexiga cheia lá, né? E no final de tudo, assim, um local muito descontraído. Eles levam a gente pra poder almoçar. E no melhor restaurante, fecharam um restaurante todinho só pra servir um banquete pra gente, coisa de outro mundo. Então, o empresário, ele é muito bem tratado lá na China. Mas no tete-a-tete, dentro da feira, quando você chega num stand para tratar determinado assunto, eles são muito experientes. Então, eles sabem quando a pessoa... vai comprar ou não? Não é nem comprar. Se eles não veem potencial, eles já dão aquela... esfriada. Então, ou se é especular, ou se só quer ali passear. Não, ele quer tratar com gente que realmente quer fazer negócio. Então, assim, se ele perceber nas suas perguntas, se ele perceber na forma que você tá conversando com ele, que você não quer nada, ele rapidinho ele te deixa de lado e vai atender o próximo que tá ali do seu lado também. Tá totalmente certo. É isso que eu ia dizer também, ele não tá de todo errado. Ele não tá de todo errado, porque muita gente vai pra feira pra turistar. Porque a feira, como a gente falou mais no início, são apenas 7 dias. Então, o que é uma feira? É um local para realizar negócios. Exato. E aí, se você tá ali, não é pra passear, né? Exato. Por mais que as pessoas vão pra passear, mas tá tudo bem, você pode passear. Só não perca o meu tempo que eu poderia estar fazendo negócio com o outro que tá interessado em fazer negócio. Exatamente, né? Porque é uma feira muito grande. Mesmo uma pessoa que vai lá fazer business, depois que ela termina os business dela, ela vai explorar. Aí ela vai explorar coisa que nem é da área dela, às vezes nem tem interesse de comprar. Então, essas pessoas aí, assim, é um feeling muito grande, né? Mas de forma geral... É sutil, mas... É sutil, mas funciona. Então, a feira, ela realmente, assim, é um local que te impressiona. E dentro desse planejamento, e é uma das instruções que o Lincoln dá, que você precisa saber o que você quer ver. E nos 2 primeiros dias, você não vai fazer nada. Porque tudo te chama muita atenção. Entendi. Quem tem TDAH, coitado, né? Nossa, se perde rapidinho. Meu Deus.
Eu quero ver. Tô lascado. Não, tá lascado. Eu quero ver material de construção civil. Eu quero ver material da área de couro. Eu quero ver material de medicina. Eu já mato isso nos 2 primeiros dias. Eu já vou Certo. direto. Igual o cavalo, só olho pra frente, Uhum. né? Vi tudo que eu precisava ver. Peguei os contatos que eu precisava pegar. Aí sim, eu vou explorar novas coisas, novas oportunidades. Porque senão você termina o seu tempo de viagem e não vê as coisas mais importantes que você Claro. precisa viver lá. Mas aí, em relação ao negócio, você também faz uma primeira, segunda... Tipo, primeiro, segundo dia, sem fazer negócio. E aí, depois você faz análises. E aí que você retorna pra negociar? Ou acontece de você já... Não, isso aqui, pra mim, já serve, já vou negociar. Então, vamos lá. Ah, Por isso que a Canton Fair ela não é uma viagem para você fazer uma única vez, né? Você pode iniciar negociações, por exemplo, até antes de ir para a feira, né? A própria China Link, por exemplo, ela faz esse link, né, do empresário com fornecedores, interessante isso. com fornecedores lá. Ele já meio que já adianta o seu trabalho lá. A ideia não é você chegar lá, fechar um pedido e ele já vai exportar isso para você. Não é assim. Até porque o trâmite é um pouco mais demorado. Mas ele é um local para você conhecer quem fabrica, o que ele fabrica, qual a capacidade dele de fabricar, de personalizar para atender a sua demanda e você ir fazendo contatos. Você vai montando uma carteira de contatos. Porque lá você vai lidar com indústrias e com... Como é que eu chamo para você? Atravessadores. Tem pessoas que montam stand, te oferecem um produto, mas não são os fabricantes. Entendi. E não tem nada de errado nisso. Aham. Só que quando acontece isso, você às vezes não vai ter a melhor negociação. Porque ele vai Claro, ele vai ganhar a comissão. ele vai ganhar o uma dele. comissão. Normalmente o perfil dessas pessoas, eles te oferecem uma quantidade menor. Eles conseguem te fornecer uma quantidade menor, um MOQ menor, Uhum. mas um preço mais alto. Então, sim, você precisa saber identificar se é um atravessador ou se é uma indústria. E tem alguma técnica? Existem técnicas para isso. Existe, por exemplo, tem o nome das empresas, tem empresa que termina com um símbolo determinado lá, você bate o olho, você já sabe que é indústria ou que não é, ou até mesmo na própria pergunta. Aonde que fica a sua indústria? Sua indústria está localizada aonde? A gente consegue fazer uma visita? Então você vê que quando ele vai esquivando, dependendo, quando é um atravessador. Entendi. E também acho que às vezes, eu tô pensando que o atravessador, na nossa área, Mayara, como um consolidador. Porque às vezes... Ou um distribuidor. Isso, porque às vezes... esse distribuidor, como você mesmo disse, ele consegue comprar grandes quantidades, baixo preço, e aí vende em menores quantidades para pequenos, né? Para os menores. Exatamente. E atende todo mundo, né? Então acho que é de acordo com também o mercado, né? Com as demandas que existem. E pessoas de boas e más índoles tem em todo lugar, inclusive na China. Então, assim, é muito importante você saber o que olhar e como olhar para você minimizar problemas, né? Pois é, isso é algo importante, porque fazer negócio também, você tem que ter você tem que ter muito cuidado para tentar fazer o máximo de análises possível para reduzir o risco. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Você comprar de alguém que seja, de fato, com credibilidade. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de análise, assim, para saber se você compra o produto, você vai receber o produto? Existe um mecanismo? Olha, aí é onde onde entra também a parte da consultoria deles, né? Primeiro que você precisa de pessoas de confiança que estão lá, né? A China Link é uma delas. Tá lá, é uma empresa que está no mercado, eu acho que já há mais de 10 anos. E você precisa ter contatos, ter pessoas capazes, por exemplo, de visitar uma indústria se precisar, né? Então, por exemplo, vou inventar aqui alguma coisa. Eu quero fabricar, por exemplo, um microfone desse daqui. Tá? Eu quero fabricar um microfone desse aqui com uma potência tal, eu posso até passar para eles exatamente como eu quero que seja produzido, eles conseguem produzir. Eu quero a minha logo aqui e tudo mais. Mas que garantia que eu tenho que a determinada empresa ela consegue fabricar isso daqui? Estando lá, você tem a capacidade de visitar alguma dessas indústrias. Ó, eu sou fornecedor de microfone, você consegue me receber na sua indústria? Consigo. Quando a indústria, eles amam receber empresários lá, né? Então, é possível você organizar essa visita. Da mesma forma que existe o sistema
jurídico chinês. Então, é possível consultar documentalmente o tempo que aquela indústria existe. É possível você verificar se ela tem ou não algum empecilho dentro do próprio governo chinês. Sim. Porque o governo chinês, ele não quer gente atrapalhando o negócio. Claro, ele quer dele. que... Sim. Então, o governo, ele também trabalha para que esse tipo de coisa não aconteça. Isso é muito bom. Né? Porque daí, nesse sentido, então é importante a assessoria, justamente, porque daí ela vai fazer esse pente fino. Vai fazer esse pente fino. Então, por exemplo, nessa própria viagem, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, alguns chineses, inclusive, que atuam especificamente com esse tipo de trabalho, com esse tipo de serviço, né? Mas eu acredito que também para participar da feira, lá como expositor, né, como indústria, deve ter algum tipo de critério para garantir essa segurança aos empresários. Existe critério, sim. E como é uma feira internacional, inclusive, até alguém do Brasil que quiser ter um stand lá é possível ter. Existe um setor de indústrias internacionais lá dentro. É pequeno, mas existe. Sim. Você já pensou em colocar teu couro lá? Ah, não chega a tanto. Porque a indústria da é diferente, né? É diferente. Ele é diferente. A gente trabalha mais com o foco de vocês é o consumidor, né? final, não é o que vai revender o teu produto, né? Ou não? A gente, partindo do princípio que a gente fabrica as nossas próprias bolsas, a gente atua como indústria e como Sim. E com varejo. Né? Varejista. Só que é uma indústria artesanal, Sim. né? Então a Molo, a gente vem trabalhando muito a marca, né? Então, a gente tem um valor agregado em cima das peças e tudo mais. Então, a gente, às vezes, prefere produzir menos com mais qualidade. Claro. Hoje e gera peças únicas, né? Hoje peças vocês únicas. não fornecem, né? Olha, só venda própria. Por enquanto, só venda própria. A gente ainda não fornece. Ninguém revende os nossos produtos. Já nos procuraram algumas vezes, mas ainda a gente não está fazendo esse tipo de trabalho. Mas quem sabe em algum momento, sim, né? E eu acredito que vai chegar nesse momento. Bom, eu também acredito. Pedro, e assim, antes de você chegar, o que você fez esse preparatório, planejamento de 30 dias aí, mais ou menos um mês antes, e quando você chegou na China, você já falou um pouco sobre isso, mas o que de fato, o quanto assim isso mudou em relação ao que você imaginava, a sua expectativa e o que você encontrou de realidade na Canton Fair? Pronto. Eu fui com ideias, eu fui com ideias de ver algumas coisas específicas, ver o potencial disso, como eu citei a questão do próprio couro, né? E eu fui com a mente aberta, né? Normalmente alguns empresários que têm alguns tipos de indústria já consolidado, eles já têm uma noção específica. Eu fui no sentido mais realmente de explorar a oportunidade. Na minha área de bolsa e artigos de couro, eu percebi que não. Mas eu vi oportunidades lá na área da construção civil, inclusive, assim, tipos de... Eu gosto dessa área. Não, revestimentos, iluminação, louças, metais. É uma gama de possibilidade tão grande, tão absurda, que inclusive essa viagem minha eu registrei ela todinha com a GoPro. Né? Olha! Desde as negociações até a entrada e a saída do país. Que inclusive, oportunamente, eu posso até compartilhar com vocês. Que ajuda bastante uma pessoa que está chegando lá, aonde que ela compra passagem, aonde que ela pega os tickets. Fazer um documentário sobre isso. Eu tenho material de um documentário. Eu tenho material para um documentário. Então, eu vi muito potencial na parte da construção civil e na parte de merchandising também, né? Então, atualmente... O que necessariamente na parte de merchandising? Olha, é porque assim, eu trabalho com desenvolvimento de alguns tipos de produtos, né? E lá na China, ele te dá muita possibilidade de personalização. Eu acho que isso é um grande diferencial. É meio que se eu tenho um projeto, eu consigo fabricar ele do zero, de praticamente qualquer coisa. Se você tiver o contato certo, a indústria certa que fabrica aquilo. Então, um exemplo que eu quero fabricar um copo térmico
com a tecnologia tal. Se eu tenho isso desenhado, se eu tenho esse projeto desenhado, eu consigo produzir isso lá, né? Caramba! Então você nasce uma ideia, é um local que você tem uma ideia na cabeça, e aí lá seria um local que você conseguiria tirar essa ideia e materializá-la. Desde a sua concepção inicial ali. Exatamente. É possível de fazer isso. Entendi. É possível de fazer isso. Tamanho é o parque industrial, né? É gigantesco. É gigantesco. Então, assim, e o parque industrial de indústrias chinesas, ele é subdividido na China por áreas. Então, por exemplo, tem uma região da China que é especialista na fabricação de artigos de vidro. Outra região da China fabrica só tecnologia, outra fabrica só louças, outra fabrica só coisas de madeira. Então, isso é tudo muito dividido. Hoje a China, ela é muito... Ela tem um sistema de checkout que, assim, que é uma das coisas que eu trouxe para mim, que eu venho tentando praticar isso, inclusive dentro do nosso e-commerce, que é o checkout rápido. Funciona assim, parte pelo sistema de pagamento deles, que você não usa cartão, não usa nada. Você deixa tudo cadastrado dentro de um aplicativo chamado Alipay, por exemplo. Eu quero comprar alguma coisa no mercado, eu só encosto o celular. Eu quero, por exemplo, passar um metrô, eu só encosto o celular ou encosto o relógio. Sei. Então, o sistema de checkout deles é muito rápido. Você quer um exemplo prático nisso? O próprio TikTok Shop hoje, né? TikTok Shop hoje, você tá vendo um vídeo numa rede social. Que isso? Você vê lá uma pessoa com uma blusa, você gostou daquela blusa, você clica naquela blusa, você só dá o ok de compra e já tá comprado. Que você isso? Só recebe na sua casa. Meu Deus! Então, o chinês ele é especialista na compra por impulso. A regra chinesa é o seguinte: você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Sabe quando você vai numa loja e tem aquelas gôndolas de doces embaixo, assim? Sim. E você nem pensa, você só pega um trailer e coloca lá em cima. É um pouco disso. É psicologia. Então, psicologia. Porque a gente sabe que no mercado digital é de extrema importância o timing. Quando o cliente entra em contato, é porque ele já realmente está interessado. Você não pode perder muito tempo, porque se ele pensar demais, ele não compra. Ele desiste às vezes. Sim. Né? Então, ele compra por impulso. A maior parte das compras são realizadas por impulso, né? Exatamente. Que interessante isso. Super interessante. Então, assim, Deixa eu só abrir um parênteses nisso. Como que você visualiza Brasil e China nesse sentido? O Brasil, ele tem se adaptado, sabe? O Brasil, ele, por exemplo, é um dos maiores consumidores de rede social do mundo, né? Sim. Então, a própria China, através dos dispositivos, igual o TikTok Shop, por exemplo, ele tá presente aqui a todo vapor. O Brasil, ele não cria tecnologia, ele não cria, mas ele se adequa muito fácil a novas tecnologias. Né? Então, esse checkout, por exemplo, que eu citei, é claro que isso envolve governo. Quando você fala em sistema de pagamento, isso envolve governo. Então, eu acho que talvez isso aí seja um freio. Porque... Como é que eu explico isso aqui para vocês? O sistema, é tudo na China, comercialmente falando, é tudo muito fácil. A gente tem aquela visão de que o chinês, ele é do Paraguai, que o chinês, ele é cópia, mas o chinês, ele vem criando cada vez mais novas marcas, ele vem trabalhando cada vez novas marcas, né? E isso tem aberto um potencial a nível mundial muito grande, porque o chinês hoje, ele não quer te entregar o produto copiado, ele quer te entregar a marca dele. Né? Eu acho que isso, de uns 10 anos pra cá, acho que o mundo percebeu essa questão. Principalmente quando a China foi quem criou o 5G, né? Exato. A internet 5G não foi nos Estados Unidos, foi os chineses. Então, a Huawei, que é uma das gigantes aí na área de tecnologia, ela vem criando já há algum tempo. E ultrapassando o próprio Estados Unidos e outras nações. A China, ela sempre esteve no background das grandes empresas, né? Então, ela sempre foi quem produziu... a indústria chinesa, a mão de obra chinesa sempre esteve por trás de tudo. E o chinês, ele enxergou que... Peraí, por que eu vou trabalhar para uma determinada marca se eu posso criar a minha? E ele vem fortalecendo essa forma de trabalho. E mandar lucro para outros países, sendo que o lucro pode ficar aqui dentro. Exatamente. E na mão, óbvio,
parte da fatia para o governo. Exatamente. E muita gente fala, mão de obra escrava chinesa. Eu falo, não existe mão de obra escrava chinesa, né? O que acontece é que lá não existe lei trabalhista. Sim. Então lá é assim, eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa, eu quero te contratar pelo preço que eu quiser. Assim, eu pago R$100 para uma pessoa fazer determinado serviço. Quer? Não quer? Você não é obrigado a fazer. Entendeu? É claro que existe uma população assim, que socialmente falando que precisa de recurso e se submete a ganhar pouco, mas assim, ao mesmo tempo, o governo ele incentiva muito o empreendedorismo lá dentro. É muito fácil você começar um negócio dentro da China. Com aquele tanto de indústria que tem, você abre uma porta, você consegue vender, você consegue abrir uma rede social, você consegue vender o seu produto. Então, o chinês ele empreende muito. Ele empreende muito. E outro ponto que, inclusive, favorece essa indústria em escala chinesa é a própria... as leis ambientais. A lei ambiental na China praticamente não existe. Então, no tempo que eu estive na China, eu não vi o céu nenhuma vez. É mesmo? Nem o céu e nem o sol. Apesar de muito quente quando eu fui. Tudo fechado, de neblina. Né? De poluição mesmo, sim, né? Fumaça e tudo. De fumaça e tudo. Então, assim, isso, por você não ter esses empecilhos, eles conseguem avançar num nível de trem-bala, né? Então, por exemplo, aí existem os acordos mundiais, onde você vê, por exemplo, a China adquirindo terras e terras, por exemplo, dentro do próprio Brasil, a fim de comprar, inclusive, crédito de carbono. Então, por exemplo, mas a China não polui quando você coloca no balanço. Claro. Mas porque ela compra o crédito de carbono de quem não polui. Exato. De quem não polui. E assim, é a forma deles trabalharem, né? Com certeza. E assim, claro que acho que é uma questão muito cultural também, porque o chinês, ele parece que não existe, não tem a questão do fim de semana, né? É de domingo a domingo e trabalha. Parece que nasceram para trabalhar. E eu acho que também essa questão de acirramento com o próprio os Estados Unidos, naquela ânsia de se tornar, né, um país de primeiro mundo e a primeira potência, né? A potência é uma grande potência mundial. Isso só vem com muito trabalho, né? Você não chega a este ponto de desenvolvimento se não for por meio de muito trabalho, né? Existe uma frase do Marcos Paulo, que eu vi num podcast, inclusive, que ele fala assim: intensidade distorce tempo. É isso. Intensidade distorce o tempo. Intensidade distorce o tempo. Qualquer coisa que você coloque intensidade, você vai diminuir o tempo de resposta. Fato. Isso é para nossa vida pessoal, isso é em todos os níveis. Sim. Né? O chinês, ele só tem... Porque você aprende muito rápido, exatamente. Você já vai para um próximo nível. Exatamente. Por exemplo, eu quero montar, por exemplo, uma empresa de um e-commerce. Eu vou me dedicar quanto tempo para criar aquele e-commerce? Então, eu vou me dedicar 1 hora por dia. Tudo bem, se eu dedicar 1 hora por dia, eu vou gastar 6 meses para ficar pronto. E se eu dedicar 3 horas por dia? Então, você vai reduzindo essa curva de resposta, né? Então, o chinês, ele é assim. Então, o chinês, ele avança num nível muito rápido justamente por causa disso. Ele não tem nada atrapalha o fluxo do trem chinês, né? Não tem lei trabalhista, não tem lei ambiental, né? E não tem folga também, não. O chinês, ele é fominha. O chinês, ele é fominha. O chinês, ele gosta de um dinheiro que você não tá escrito. Eu estou calculando aqui se eu considero isso positivo. Então, ele acha. Dentro da cultura chinesa, o sucesso é isso, né? É tá ativo, é tá trabalhando. Você não vê... Eles não reclamam disso. O chinês não reclama disso. Porque o brasileiro, por exemplo, tá indo numa curva contrária disso. Totalmente. Totalmente. Isso tá errado. Isso tá errado porque é uma questão cultural que a gente vai absorvendo e a gente precisa... Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, né? Sim. A gente precisa... Também penso. A gente tem que equilibrar trabalho, tem que equilibrar tudo. Mas a gente precisa também entender aonde que a gente quer chegar. A gente precisa de ter esses momentos de intensidade para distorcer o tempo e aí ter aqueles momentos em que você pode desfrutar desse período que você... Essa é a conta que você tem que fazer. Eu posso desfrutar do meu lazer
hoje, dividir com a minha produtividade, ou eu posso não tirar lazer hoje, produzir bastante, mas para eu usufruir isso no futuro. Gerar um acúmulo. Se eu estiver vivo até lá também, né? Tem. Bom, mas ninguém planeja. A normalidade é que você esteja vivo, né? É claro, eu falo isso brincando. Mas o chinês, ele só tira folga no Ano Novo Chinês, é onde a China para completamente, né? Eu acho que é do mês de... Acho que é março, né? Eu acho que é uns 15 dias que eles tiram. Entendi. É onde você vê o chinês pelo mundo inteiro. Então, o chinês, ele sai da China e ele vai viajar. Mas você sabe o que é curioso? A China, ela ascendeu muito, né? Nos últimos 20 anos. Uhum. De 2000 para cá, se tornou uma potência mundial. E eu estudo muito essas questões de fluxo turístico no mundo. Uhum. Hoje, o maior fluxo de emissão de turistas é a China. É a China. O país que mais emite turista internacional para o mundo É a China. é a China. É verdade. Entendeu? Um dos maiores consumidores de vinho do mundo é a China. Olha aí. Eu nem sabia que eles tomavam vinho, gente. Não, eles estão comprando grandes vinícolas na França, na Itália, porque... E quando isso se torna algo cultural, é muito interessante, porque como é um país de 1,5 bilhão de habitantes... Imagina, o Brasil tem 215, 220 milhões. Uhum. São 6, 7 vezes mais de 7 vezes mais do tamanho da população brasileira. Então, qualquer coisinha lá é algo gigantesco no mundo. É um impacto muito grande. Então, se 5% da população chinesa passa a tomar vinho, é um impacto gigantesco. Gigantesco. Na verdade, a gente dá graças a Deus que o chinês não toma leite. É verdade. Se fosse da cultura chinesa tomar leite... Haja vaca. Não teria. A demanda de leite no mundo seria completamente diferente. Olha que interessante. Isso não fazer parte da cultura deles. E o que acontece? O chinês, ele tem se tornado cada vez mais patriota. O governo... Com essa rixa que vem acontecendo com os Estados Unidos, eu acho que isso acendeu algo dentro do próprio cidadão chinês que eu acho que há muito tempo não tinha isso. Realmente não tinha isso. Eu vi, por exemplo, muitas casas, muitos empreendimentos com a bandeira chinesa estendida lá dentro. E quando eu fui, foi bem na época que começou aquela rixa da China com os Estados Unidos em relação à taxação. Foi o primeiro ano, né, do governo Trump. Foi o primeiro ano do governo Trump. E o que acontece? Algumas lojas, algumas empresas chinesas não queriam receber americanos. É mesmo? Olha o anti-americanismo. Então, peraí. Então, eles vão nos taxar? Então, tá bom. O americano também não é bem-vindo aqui, né? Em alguns lugares. Eu entendi. Teve episódios dessa forma. Sim. Então o chinês, ele tem se tornado cada vez mais patriota. E esse patriotismo... eleva uma energia de produção também muito grande, porque é uma unidade. A China, ela tem se tornado com seus cidadãos uma unidade. E quando você tem uma unidade trabalhando do mesmo objetivo, você tem muito forte. Você tem uma resposta gigantesca. Né? A gente vê isso em todos os ramos que a gente vê. Questão... espacial, tecnologia espacial, bélica, inclusive. Você vê agora nessa guerra que a gente está enfrentando aí no Irã e no Oriente Médio com Israel e Estados Unidos. A China, ela tem se tornado cada vez mais especialista em drones, por exemplo, né? Tudo que se diz nesse tipo de tecnologia, a China, ela tá, assim, num nível absurdo. Tem até um vídeo que eu acho que eu mandei pra vocês lá no Vale do Silício, né? Vamos dar uma olhadinha. Chinês, lá em Shenzhen, que mostra... eles transformam os prédios lá na Praça Central, lá em Shenzhen, num grande painel de LED, né? Então, hoje, por exemplo... É esse daí. É esse daí. Esses outdoor de LED, por exemplo, hoje, quem domina esse mercado é a China, porque eles são hoje os melhores nesse tipo de tecnologia. Nossa, olha isso, gente. Times Square fica no chinelo. Fica no chinelo. Olha isso. É incrível. Caramba. Como é que conseguem fazer, né? Parece que é tudo orquestrado, assim. É tudo orquestrado. Você imagina você imagina uma central de controle disso aí. Como é que não deve ser? Isso. Não, eu fiquei sem entender também se essas luzes
se esses LEDs estão no prédio ou se é um refletor, assim, se é uma projeção, Parece, sabe? né? Mas são nos prédios. São nos prédios mesmo. Coisa. E tem hora pra desligar, porque senão ninguém dorme, né? Ah, com certeza, né? Por favor. Nossa, belíssimo. É realmente muito bonito. Muito bonito. Realmente. Ent- Eu acho que eu tava até comentando, né, que no tempo que eu morava lá na Austrália, que um chinês... Eu conheci um chinês lá, tem muito chinês na Austrália, e daí um deles veio comentar comigo que os pais tinham retornado pra China, porque eles acharam a Austrália muito subdesenvolvida, muito Nossa. atrasada. Olha, Porque a China, para eles, era muito mais avançada do que a Austrália. olha, o impacto ele é gigantesco. Mas assim, existem os grandes centros, né? Claro. E existe também o interior da China. Eu não tive a oportunidade de conhecer Sim. o interior da China, mas eu tenho, apesar de ter muita vontade ainda de conhecer. Mas a China é uma viagem que você não faz ela uma vez, não tem como. Então você recomenda que, para quem trabalha com negócio... Eu já ia perguntar sobre isso aqui, ó. A própria Canton Fair. Você acha que não existe... Em termos de experiência, não existe recomendação? Ou seja, ela é para qualquer público, iniciante, quem já é experiente, importador experiente? O que você diz? A Canton Fair ela é para todos os públicos, né? Então, assim... Seja para quem inicia, seja para quem já tá... Para quem... O que acontece? Para fazer o que eu fiz, talvez eu não precisaria ter ido até lá. Uhum. Então eu quis ir lá para poder desbravar, para poder conhecer, para enxergar as oportunidades, para enxergar as tendências, para fazer o networking, porque isso já estava dentro do meu planejamento de conhecimento. Hoje, ao ir para a China novamente, eu já vou com uma outra mentalidade. Eu já sei exatamente onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu vou absorver, o que eu não vou absorver. Então isso serviu para mim assim de porta de entrada. Hoje, quem tem uma empresa ou uma indústria já consolidada em um determinado ramo, ele vai entender os seus gargalos. Sim. Ele vai entender se, por exemplo, aí tem que analisar o perfil. Vou te dar um exemplo, vou inventar aqui um exemplo para você. Tem uma indústria que fabrica bicicleta, por exemplo, tá? Existe uma indústria nacional que consegue fornecer, subsidiar ele daquilo. Uhum. E muitas dessas indústrias nacionais, elas também são importadoras. Ok. Então, ela já faz a importação e ela repassa o processo importado para você. Qual é o momento que vale a pena eu sair desse distribuidor e importar diretamente? Uhum. Então, tem que ser feita essa matemática. Porque o que vai dizer exatamente sobre isso é o investimento que você vai gastar para consolidar, para organizar a sua empresa para fazer o processo de importação, porque você vai ter toda a formalização, despachante aduaneiro, toda a formalização tributária. A gente chama de a nacionalização daquele produto. Como que esse produto vai chegar para você? Se é um produto pequeno, se pode vir de avião ou se vai vir de navio. Qual é a melhor saída que ele vai sair lá da China para chegar aqui? E aonde entra também uma boa consultoria. Olha, essa aqui é uma informação valiosa. Valiosa, ó. Essa é uma informação... Atenção, todos aí prestem atenção. Já marca o corte, Marcos. Essa é uma informação valiosa. Imagina que você tem um produto que você fabrica lá na China, com a sua marca da China, personalizado seu. E ele emplaca muito bem aqui no Brasil. Em algum momento, a concorrência ela vai descobrir o seu fornecedor e tudo mais. Então, existem meios de você camuflar isso. Como que você camufla isso? Você abre uma empresa em Hong Kong. Nossa, Pedro, vou abrir uma empresa em Hong Kong. Eu não tô nesse nível ainda, não. As pessoas acham que é um negócio fora da curva. E não é. Às vezes é mais simples do que elas imaginam. Entendeu? Abrir uma empresa em Hong Kong não é um custo tão alto assim. Sei. Né? Então, imagina que seria o seguinte cenário. Você abre uma empresa em Hong Kong e essa empresa sua em Hong Kong é que vai comprar o seu produto na China. Certo? Entendi. Na hora que você compra o seu produto da China, você vai exportar para o Brasil da sua empresa de Hong Kong para a sua empresa do Brasil. Ou seja, se algum concorrente seu, ou se alguém quiser descobrir da onde que tá vindo, ela vai descobrir a sua empresa em Hong Kong. E não a indústria que te forneceu na China. Existem alguns mercados... realmente, isso é uma... alguns mercados são muito sensíveis, Sim. né? Então, assim... E fáceis de copiar, né? Fáceis de copiar. Então... Uma outra forma também, você pode fazer esse processo de importação através do Paraguai. Principalmente agora que o Paraguai tem aberto cada vez mais o seu mercado para o mundo.
Então, as taxas de entrada no Paraguai são... baixíssimas. Não, incomparáveis. E daí você faz a nacionalização por meio do Paraguai via Mercosul, Você que é muito nacionaliza melhor. no Paraguai e vem pro Brasil através do Mercosul. Cara, que genial. Então, existem várias estratégias. Isso precisa ser analisado, depende do tipo de produtos, depende da forma de chegada, depende de várias outras coisas. Depende, claro, do ramo de negócio. Do ramo do negócio. Da atuação da empresa. Exatamente. Mas assim, são... Na minha visão aqui, são estratégias brilhantes que vão burla. Porque a gente sabe que a nossa carga tributária é muito elevada, né? Então. Veja só, isso são. Eu gosto de falar que isso são formas diferentes de você chegar no mesmo resultado. Sim. Né? Às vezes, quando a gente fala de burlar o sistema, parece algo ilegal, né? Parece algo ilegal. E não tem nada de legal. Sim. Não tem nada de legal nisso, né? Agora. É claro que isso precisa ser feito da forma correta, documentalmente falando e tudo mais. Porque é tudo legalizado. Não tem nada ilegal. É tudo legal, só que de uma maneira que vai fazer com que o seu produto chegue aqui de... É um caminho diferente. Exato, mais barato. Vai seguir um caminho diferente. Sim. Né? Então, e por isso a importância... E tudo isso você descobriu como? Foi visitando a feira? Visitando a feira, através da consultoria, do próprio Lincoln também, que é um cara super aberto. Entendi. É um cara que ele realmente ele quer fazer dar certo com os seus clientes, entendeu? Você acha que, então, na feira, óbvio, você vai fazer o network, e nessa que você visitou, você fez muitas compras ou não? Você... no caso, compras para o meu negócio? Para o seu negócio. Você já fez negócios lá ou você simplesmente fez o network e finalizou esses negócios depois? Perfeitamente. A tendência é essa, você finalizar depois. É muito difícil você finalizar lá na hora. Você pode sair de lá com um pedido pronto, mas você não vai conseguir finalizar ele lá. Então lá eu peguei vários contatos, né? E inclusive eu já fiz importação já depois da feira, mas não enquanto eu estive lá na China. Entendi. E eu ia te perguntar isso também, se tem essa pressão. Tem uma pressão para fechar logo, para comprar, pressão. Olha, o chinês, ele é insistente, viu? Deixa eu te falar, eles me mandam mensagem até hoje aqui, o tempo todo, perguntando, e aí, tem um produto novo e tudo mais. Então, eles são extremamente insistentes. Sabe aqueles pop-up que não para de aparecer na tela do computador? Sim. É o chinês. E você vê que é automatização ou é uma pessoa? Eu vejo que são pessoas. Pessoas. É mesmo. Também os caras não dormem, gente. Não. Trabalho de domingo a domingo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Trabalho. Eles são fominha no trabalho, viu? É incrível mesmo. E não tem como se encantar com o país como um todo, porque assim, diante de toda a experiência da feira, tudo te impressiona muito. Tudo te impressiona muito, então é muito fácil você perder o foco. E hoje, ir para a China, não só como business, mas ir como turista também, para explorar locais turísticos, já é algo que tá no meu radar, né? Eu acho que a China, ela oferece hoje lugares, assim, que são... Incríveis, fantásticos. De novo, o tempo que eu morava na Austrália, existem 3 grandes grupos étnicos que compõem a Austrália. Além, óbvio, do australiano. O chinês é o maior, seguido dos indianos, uma comunidade gigantesca. E os latinos. Então, como tem muito chinês, latinos aí engloba tudo, brasileiro, mexicano, colombiano. E o chinês, eu comecei a descobrir a China por conta desses chineses que vivem lá. Que aí você acaba, né, conhecendo e conversa, se torna amigo de um ou de outro. E eu descobri um universo que eu não sabia da China. A China, ela é incrível, inclusive para passeio, né? Sim. Tem pontos turísticos, eu adoro natureza, tem muita coisa, muita floresta, que é algo fantástico, incrível lá na China. E isso acabou despertando o meu interesse também de conhecer a China. E aí eu morei com um belga, que depois ele passou 3 meses viajando na China. E aí ele ficava postando no Instagram, falava, cara, eu quero conhecer isso aí. Tipo aquela maior ponte do mundo lá, aquela travessia, aquelas coisas, aquelas obras faraônicas, né? Porque a China hoje se tornou berço nisso, né? Ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo em relação a isso. De obras faraônicas, aqueles Alpes que eles têm lá, aquelas montanhas gigantes e colocam um trem atravessando, cortando aquilo ali. Então é algo fantástico. É um país gigante. China é gigante, né? Então, assim, é um mundo, é quase um continente dentro de um país.
E assim, parecido com o Brasil também, ele tem vários tipos de clima, né? Então você tem paisagens de diversas de características completamente diferentes. Lá você vê a neve, você vê o sol, lá você vê tudo. Floresta. Vê floresta, vê realmente bastante coisa. Por falar nisso, você turistou? Pouco. Pouco, né? Pouco. Na verdade, assim, eu cheguei a fazer um turismo, na verdade a gente foi para Macau, que também... Sim. Assim como Hong Kong, né? Muita gente não sabe, as pessoas se confundem bastante o que é Hong Kong e o que é China, mas tanto Hong Kong quanto Macau são regiões especiais chinesas. Sim. Né? Hong Kong foi colonizado por ingleses, e inclusive o inglês lá funciona super bem em Hong Kong, diferente da China. E da mesma forma no Macau. O Macau foi colonizado por portugueses. Então lá é tudo em português. Olha! Eu falei assim, nossa, eu acho que eu cheguei no Brasil aqui, atravessei a fronteira, cheguei no Brasil. E lá é absolutamente tudo em português. E o sotaque? De português de Portugal? Mas aí, vamos lá. Mas ninguém fala português. Que isso? Ninguém fala português. As placas são sempre em chinês, mandarim, em chinês e português. Mas eles só leem o chinês. Só que eles abraçaram a língua, é uma língua que hoje faz parte da cultura e da história de Macau. Sim. Mas que ela foi se perdendo ao longo dos anos. Como o português, diferente do inglês, não é uma língua comercial e tudo mais, o interesse em aprendê-la também ela foi se esvaindo. Então, quem fala hoje em português em Macau são os grandes anciões, os mais velhos, assim. E ainda assim... Dinossauros. Os dinossauros. E mesmo assim, o português de Portugal. Curiosidade, né? olha. Curiosidade. Mas foi mais fácil de me localizar lá. Você passou quantos dias lá? Onde, exatamente? Na China, Na como China, um todo. nós ficamos lá aproximadamente uns 15 dias. E você acha que foi o suficiente, esses 15 dias? Nunca é, né? Nunca é, mas é um tempo suficiente para ver feira, é um tempo suficiente para conhecer alguma coisa da cultura e voltar cheio de história para contar. Então você recomenda 2 semanas? 2 semanas no mínimo. No mínimo. No mínimo. Teu tempo de feira dentro desses 15 dias? 7 dias. 7? Você ficou os 7 dias de feira? 7 dias de feira. 7 dias de feira. Isso, 7 dias de feira. Aí também teve aí pelo menos um dia de imersão junto com a consultoria, né? E sabe um negócio super interessante? Sim. Como a consultoria, eles já entendem as necessidades de quem vai lá, então aí eles te entregam uma mala personalizada, cheia de coisa dentro, power bank, e assim, toda personalizada para a rotina de feira que você vai ter lá. Isso é um negócio também bem diferenciado. Inclusive, na época, quando eu fui lá, tava na moda essa questão dessas malas essas malas eletrônicas que tem com a bateria que você senta em cima e você carrega e sai sentado em cima dela. Você já viu? Sim. Inclusive, muita gente utiliza ela. Essa daí, ó. Olha lá. Inclusive, tem muita gente que usa ela na feira para se locomover lá dentro, porque é cansativo demais. Que legal! É um patinete. Cara. É a mala patinete. Eu acho que tudo. Não, que não. Eu acho que tudo fica pequeno pra mim, né? Pra mim, eu acho que tinha que ser daquelas malas grandes. Não, e eles são pequenos também, né? O chinês, ele é pequeno. Ele é pequeno. Que legal isso, gente. Poxa, você trouxe, não? Então, uma dessa daí? Não podia trazer por causa da bateria dela, é maior e não aceita dentro do avião. Não dá nem pra despachar. É verdade. Eu queria trazer um patinete da Austrália, me lembro. Você e não pode por conta da bateria. É. Não sei o que acontece. Aí é só através da importação, do processo normal de importação. E aí você vai importar, você paga fortuna, porque fica o dobro. Olha lá, tá vendo essa cestinha que ela tá carregando, esse carrinho aí? Isso aí é porque você vai pegando catálogos, você vai pegando amostras, você pega muita amostra de produtos. Então, eu saí com pelo menos uma mala gigante só de amostras, de revestimento, de catálogo, de diversas coisas. Mas você chegou a trazer isso pro Brasil, você fez uma seleção e trouxe só o necessário? Eu selecionei baseado no peso que eu podia carregar, né? Exatamente. Aí você tem que... Exatamente, o catálogo ele pesa muito. Então eu dei uma selecionada, eu digitalizei o que deu para digitalizar. E eles também te enviam isso tudo em PDF, os catálogos. Facilita. O que eu trouxe mais foram amostras. As amostras. Amostras eu trouxe bastante coisa. Certo. Pedro, você acha que, assim, a sua análise... Teve algo que não te contaram, assim, que você descobriu só quando você chegou? Ou você meio que você já estava, a assessoria já conseguiu te preparar de modo que não teve grandes surpresas?
Olha... Seja elas positivas ou negativas. Olha, eu vou falar pra vocês que eles conseguiram nos preparar... Eu não tive praticamente surpresa nenhuma. As surpresas que a gente tem é mais do choque cultural, mas nada que impactasse na rotina ou na viagem feita em si. Sim. Né? Por exemplo, você deve saber, o chinês, ele ama uma buzina, né? E assim, os carros lá... Como indiano. Pelo menos em Guangzhou, por exemplo, pra você ver, Guangzhou é uma cidade na região de Cantão, né? Sim. E é uma cidade, vamos chamar de interior, mas é um interior de 12 milhões de habitantes. Meu Deus. Entendeu? Então, assim... Interior da China. É o interior da China, né? A Índia. E cerca de 80% da frota chinesa hoje é de carro elétrico. E é incrível que o trânsito, você não escuta, é um silêncio. Só que você acha que você não vai ficar no silêncio, aí você fica na buzina. Então você não escuta motorização de nada, mas é buzina pra todo lado. É cultural. É cultural. E eles andam com as motos também. Isso foi uma surpresa que não me contaram. Que eu passei um sufoco. Eu tava andando na calçada e lá eles utilizam a via da calçada com aquelas motos elétricas. Sério? A moto elétrica. E vem um cara que quase me atropelou na moto elétrica. Que isso? Aí eu falei assim, que cara louco, ele é doido de andar de moto elétrica na calçada. Quando eu viro nas calçadas da frente, pelo menos umas 100 motinhas andando lá dentro. Deus. Eu acho que eu tô fora do... Aí tem que dividir com os... Então, interessante é mais nesse sentido. A Índia é cultural, a buzina. Eu passei um mês na Índia. E eles se comunicam por meio da buzina. Isso que é o mais curioso. Olha só. Então, dependendo da quantidade de... É a comunicação no trânsito. Olha só. Entendeu? E aí o mais curioso, sabe o que é? Eles não batem. Aquele trânsito totalmente caótico da Índia. E eles não batem. Tinha momentos que eu fechava o olho assim, agora bateu. Não bate. É incrível, né? Não bate. A sincronia daquilo ali é inexplicável. É orgânico aquilo. É orgânico aquilo. Se você jogar se você jogar o raciocínio daqui no chat GPT, o chat GPT não tem resposta. Ele não consegue, não. Eu imagino pra quem é engenheiro como você. Não, é um caos. Pra mim é um caos, né? Mas não é um caos organizado, entendeu? Pois é, então. E é um caos que funciona muito bem. Exatamente. Inclusive, pra atravessar a rua, você tem que ir de faixa em faixa. Senão você não passa, Se você tiver uma avenida de 6 faixas, por exemplo, você atravessa, aí o carro passa, você atravessa, você vai pulando de faixa em faixa até atravessar. Até conseguir, né? É uma aventura, né? Eu acho que eu levei uns 15 dias, assim, pra conseguir atravessar uma. Aonde lá na Índia que você visitou? Eu visitei toda a Índia. Então, eu cheguei pro Mumbai. Que é uma das maiores, né? É a segunda maior, fora a capital, Delhi. O que você achou da comida? A comida, ela é muito forte porque... mudou de entrevistado para entrevistador. Inclusive, já foi Maiara, tem que fazer um podcast da Índia. Vou chamar o Pedro, Maiara, pra fazer junto comigo. Entrevistar, pronto, entrevista. Não, a comida, assim, é muito diferente, óbvio. Mas o que mais pega é a questão da pimenta. Porque eles não conseguem... Pra eles, assim, condimento... Porque nós temos, assim, uma coisa é condimento. Pimenta é um tipo de condimento. Sim. Só que na Índia, condimento pra eles é pimenta. Fim. Exato. Então, além dos condimentos, se não tiver a pimenta, não tem condimento. E aí, isso que... Acaba que você vai acostumando um pouco, porque é tanta pimenta. Mas eu não tive problema. Em questão de problema intestinal, não tive nada. Fiquei um mês, até em outros episódios eu disse que não tive problema nenhum. Fiquei 30 dias na Índia, não tive nada. E aí passei 3 dias na Itália, tive uma diarreia braba lá. Olha só. Então, assim, não tive. Comi coisas muito boas, muito deliciosas, muito gostosas, muito saborosas. É uma culinária muito característica. E cada região que você vai é uma comida diferente. Parece o Brasil, nesse sentido. Engraçado isso, né? Muito. E muito diferente dos chineses. Eu gosto de comida chinesa, que parece um pouco com a nossa, né? Por falar em comida, me fala. O que você... Olha, a comida chinesa, né? A comida chinesa, você vai do 0 a 100 rapidinho, né? Nossa. Ou é terrível... Ou é muito boa. Ou é muito boa, né? Eu mencionei um restaurante que levaram a gente. Eu vou te falar que foi a melhor experiência culinária que eu tive lá na China. Olha.
Alta gastronomia. Alta gastronomia. Carne de porco, arroz, muito tempero, muito alho. Mas aí você tá falando de um restaurante brasileiro na China. Cara, não. Então, aí, olha lá, essa aí, ó, esse prato aí, ele pode parecer estranho, mas isso aí tava muito bom. Nossa, mas eu tô... Não, ele não tá estranho não, gente. Eu tô olhando, tô me dando fome, inclusive. Não, e tá vendo? E muito alho. Tá vendo esse isso? picadinho branco? Isso tudo é alho. Gente, eu gosto que delícia. da culinária chinesa. É o quê? Porco? Eles comem muito porco. Muito porco, muito porco. Eu adoro. Tem uma outra... Você comeu aquele porco orange? Aquele... aí, né, Pedro? É tipo um porco empanado com molho alaranjado. Comi. Nossa, eu amo aquilo. Eu acho que tem ele aí. Eu não sei se eu mandei a foto dele. Eu amo aquele porco. Não, Meu Deus do céu. ele é muito gostoso. Já salivei aqui, só de lembrar. Mas tem alguns temperos que eles usam que é muito forte. Então, assim, como é que eu te explico? A comida chinesa, ou ela vai te agradar muito, ou você não vai dar conta de comer. No dia a dia, digamos. Porque uma coisa é você ir num restaurante de alta gastronomia. Esse restaurante, volta um pouquinho antes. Pronto, olha isso daí. Ó. Essa é uma comida tradicional. É um ensopado. É um isso. ensopado. Tem muita folha. Esse tempero vermelho é esse daí, ó, que tá na imagem. É tipo um lamen. É tipo um lamen. Tem lá a massa, tô vendo agora ali, ó. Exatamente. Então são folhas, não sei que carne, talvez seja porco de novo, né? É repolho, né? Eles comem bastante é repolho ali, né? Uhum. Mas eles comem muito tipo de folha, tipo couve, essas coisas muito. assim. E a massa. E tava saboroso aquele prato? Demais. Aquele lá tava gostoso. Nossa, que vista, hein? Que é isso? Esse aí foi a gente foi num restaurante no topo do prédio mais alto lá que tem... Na verdade, o prédio mais alto é esse que tá na nossa frente, não é o que a gente está, né? Mas é um restaurante que fica no terraço de um prédio e ele dá essa visão pra gente isso? aí. Absurda. Não, é ignorante essa altura aí. Tá parecendo Dubai, gente. A gente tá aí aproximadamente no andar 120, mais ou menos. É muito alto. É muito alto. 120 andares. 120 andares esse prédio. É muito lindo, né? A China é uma coisa louca mesmo, olha. A China é incrível. A China é incrível. Bom, partindo agora pro fim, e Pedro, chegando nessa parte de custos, porque quem vai para a China, o empresário, ele vai ter que fazer um investimento. Ele precisa de pensar que faz parte do negócio dele investir talvez numa feira, numa visita à feira dessa na China. Perfeito. E em relação a custos, você contratou essa empresa, foi uma assessoria que desde o início, lá um mês antes, planejamento e tal. Quanto que ficaria para investir numa viagem dessa no total? Tá. Com consultoria ou sem consultoria? Com e sem. Com e sem. Tá. No cenário de que eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje, por exemplo, se eu precisar fazer essa mesma viagem para ver tudo que eu vi lá, eu consigo fazer sem precisar da assessoria. Sem precisar mais, né? Mas esse é o meu perfil. Eu tenho um perfil de viajar, meu perfil é eu sou desenrolado com as coisas. Tem gente que não tem esse perfil. Entendi. Então eu tô falando de mim que tem esse perfil e eu consigo fazer isso, né? Mas a consultoria, ela serve como um guia. Mas eu fiz questão da consultoria por essa questão empresarial, de networking e de saber como que funciona isso lá dentro, né? Por ser a primeira vez, você não fazia ideia de como que, né? Como é o caminho. Exatamente, eu não sabia o caminho das coisas, desde o cadastramento na feira e tudo mais, né? Credenciamento. Sim. Então, uma visita dessa hoje pra feira, da forma que eu fiz o ano passado, eu gastei aproximadamente entre 40 a 45 mil reais. Certo. Foi o que eu gastei. É um investimento considerável. É um investimento. É um investimento. É um dinheiro que eu falo pra você que ele foi muito bem empregado. Se eu puder voltar atrás, eu pago de novo. Eu pagaria de novo. Entendeu? Certo. Hoje, se eu for fazer uma viagem dessa, eu acredito que eu conseguiria fazer uma mesma viagem dessa gastando em torno de uns 25 mil reais. Com a experiência que você já adquiriu. Com a experiência que eu já adquiri. Entendi. E sem consultoria. E sem a consultoria. Que aí seria sem assessoria então, é recomendável para quem não tem nenhum tipo de conhecimento, vai do zero ali. É recomendável fazer uma primeira vez pagando um pouco mais, uma assessoria, para ir, né, para verificar o caminho. E a partir de então,
nos próximos anos? Se a viagem ela tem uma intenção empresarial, eu acho que vale a pena a consultoria. Se não tem, uma agência de turismo, ela consegue subsidiar a pessoa suficientemente. Entendi. Entendeu? Mas é que para ir para uma Canton Fair da vida, se você não for fazer negócios, acho que não faz sentido, não faz né? sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É exatamente para isso. Se for para fazer turismo na China, talvez a região de Cantão não seja a primeira opção, né? Sim. E me diz uma outra coisa. Você, antes da gente iniciar o podcast, estava dizendo que é uma feira tão importante que, se pudesse, iria todos os anos. Isso, né? Isso. Mas você recomenda que bianualmente, então, seria... Pelo menos bianualmente, porque parte do princípio que, primeiro, lá você vai ter a indústrias que conseguem te atender em absolutamente qualquer demanda que você precisar, ou pelo menos na grande maioria delas. Fora isso, a tendência do mercado mundial sai de lá. Tendência de novas tecnologias, de novos produtos, de novas soluções. Hoje tem saído de lá. Ir para a feira te permite estar a um passo à frente do que ainda vai ser tendência aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo. Na época que eu estava vendo essas malas elétricas, Sim. 6 meses, 8 meses depois que veio o boom no Brasil. Entendeu? Porque existe todo o trâmite de alguém ir trazer, de vir. Sim. Então, dependendo da área que você se encontra, lá é um lugar que você vai ver tendência, o que tem de novo. Então, você vai estar sempre um passo à frente no mercado. Por isso que é interessante você ir nessa feira, pelo menos ano sim, ano não. Para você estar sempre atualizado. Sim. Né? Fora isso, desbravar novos negócios. Fora isso, você encontrar formas de baratear o custo dependendo do tipo de mercadoria, máquina ou ferramenta que você trabalha, né? E o próprio network continua mantendo ou até ampliando. Exatamente. Então, por exemplo, a própria Molo, pensando no negócio de bolsas, hoje lá me interessa em importar alguma coisa relacionada a maquinário. Maquinário de corte, maquinário de gravação. Porque o nível de precisão das máquinas que eles conseguem fornecer é realmente muito grande. Então, isso dá um acabamento muito mais refinado para a peça. Né? Agora, insumos, não. Mas, por exemplo, maquinário já me atenderia. Entendeu? Entendi. Então, realmente, tem que analisar. O empresário precisa fazer uma análise do seu negócio, entender quais são as dores que ele enfrenta. E, a partir disso, ele vai com esse olhar para a Feira da China, buscando soluções a essas dores, né? Exatamente. Essas dores. E essa análise ela é tão importante porque, às vezes, você vai para a China, você faz um estudo do seu negócio lá e você chega à conclusão que não tem viabilidade. Então, serve inclusive, para você saber que, onde eu tô aqui, eu tô à frente do que a própria China oferece. Sim. Entendeu? É melhor eu ficar aqui no Brasil, talvez, com fornecedor. Porque existe um problema muito grande que, se você está dependendo de um único fornecedor, às vezes, também para o seu negócio, pode ser que esse fornecedor te falte. Exatamente. E se essa indústria fecha? O negócio acabou? Exatamente. E aí, como fica isso, né? Quem vai te atender? Você precisa ter escape, né? Exatamente. Você precisa ter onde procurar caso você não seja assistido. É como colocar os ovos numa única cesta. Exatamente. Se eu tenho uma indústria que fabrica esse copo aqui para mim, e se essa indústria fechar, eu não fabrico mais esse copo? Exatamente. Né? Então isso é muito importante, essas análises. Maiara, você tá suprida aí das questões ou tem mais alguma? Não, acho que a gente entrou em todo o roteiro e de forma bem clara, né, Pedro? Sim, com certeza. Com antecedência, mas a gente aprofundou bem ele. Na verdade, assim, é um universo muito grande, né? Que se a gente deixar, a gente fica aqui um dia todo conversando sobre isso. Eu tenho uma última dúvida, Pedro. Suponhamos assim, que eu não contratei uma assessoria específica dessa aí, que pode ser que custe muito caro, mas eu falo mais ou menos o inglês. Eu consigo deslanchar na feira de forma que não me atrapalhe? Eu acho que consegue, e eu te falo mais. Se você não fala nada de inglês, às vezes o que você fala de inglês é o suficiente para sobreviver, mas talvez você não teria tanta facilidade com negociação. Você pode contratar pessoas lá.
Ah, é? Você pode contratar. Existem tradutores, existem pessoas brasileiras que falam português. Essa é uma dica Olha, essa é uma dica extremamente importante, gente. Você paga, por exemplo, uma diária. Você paga a diária e essa pessoa fica por sua conta o dia todo. Então tem brasileiros lá, você tá dizendo que tem brasileiros? Existem brasileiros que falam mandarim, que falam inglês, que conseguem subsidiar. É claro que você precisa procurar os canais de localização dessas pessoas, né? Não é tão fácil encontrar na internet e tudo mais. Mas dá para encontrar. Se pesquisar, dá para encontrar. Eu mesmo fiz o contato com pelo menos uns 2 ou 3 tradutores lá. Então você já tem essas pessoas. Olha aí, Mayara, se a gente lançar o nosso pacote para a China, já temos os tradutores lá para acompanhar. Com certeza. Aqui é uma empresa de consultoria. Também tô achando, hein? Em parceria com o Pedro. Não, porque muita gente tem procurado a questão da Canton Fair. O próprio ano passado, tinha outros interessados, que mesmo da região de Araguaína. Então, eu acho que é algo que as pessoas buscam conhecimento, querem entender, e eu acho que é muito importante fazer essa análise prévia, e aí talvez com essa sua experiência, isso ajude, né, aqueles que... Essa experiência que você trouxe para o episódio, isso vai ajudar muito daqueles que estão pretendendo ir para a China, porque é muito interessante fazer essa análise prévia para saber se realmente vale a pena ir até a China. Exatamente. Porque às vezes nem vale a pena, dependendo do seu negócio, da sua dor. Cara, você tá falando um negócio importantíssimo. Tem gente que sai dessa viagem e volta frustrado. Sim. Porque não encontrou o que achou que a galinha dos ovos de ouro. Sim. Então a pessoa ela tem que fazer uma viagem dessa com consciência. Né? Eu fiz essa viagem com a consciência, sabendo que eu poderia chegar lá e não encontrar o que eu queria, né? Da mesma forma que eu poderia ser surpreendido com coisa, e que é exatamente o que aconteceu. Acabou que o que eu não estava procurando me trouxe mais oportunidade do que o que eu realmente estava atrás, né? E é um lugar para você pegar contatos, entender como é que aquilo funciona. Agora, uma vez que você faz isso, você tem seu business, as suas próximas viagens, ela é para fechar negócio. Elas são mais assertivas, naturalmente mais assertivas, entendeu? Então, é muito bom ter isso bem claro para você não ter decepções lá dentro. Que é um investimento considerável, né? Então... A Canton Fair, ela não traz nem 10% das indústrias... Que estão na China. Que estão na China. Então, assim, ali é só a Canton Fair é só uma pequena amostra. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada, né? Muito interessante. Então, isso é muito bom. Você trouxe alguma coisa da área da engenharia? Trouxe algumas coisas relacionadas principalmente revestimento. Foi o que me chamou mais atenção, né? Revestimentos e louças e metais. Existem algumas questões hidráulicas, algumas questões de normatização que precisa ser avaliado, mas hoje eu tenho um leque de possibilidades de trazer. Acaba que a gente não dá para investir capital em tudo que você acha que tem potencial, né? Mas eu tenho um background de projetos ali que, na medida que eu termino um, eu já quero iniciar outro. Mas como as coisas também evoluem tudo muito rápido, acaba que muitas das coisas que eu vi hoje, se brincar, já tá obsoleto, né? Ainda mais nesse mundo da construção. Ainda mais nesse mundo da construção, com inteligência artificial a todo vapor. Então você vai lá 3D. Hoje... 3D. Então hoje eu vou lá, eu já vou encontrar coisas completamente diferentes. Por isso a importância de uma viagem dessa aí, pelo menos a cada 2 anos, né? Interessantíssimo. Pedro, olha, acho que a gente cobriu bastante assunto. Eu acredito que eu já estou... Eu sinto vontade até, acho que mais por turismo do que... Mas eu também acho que é um local que te brilha aos olhos para fazer negócios, né? O ambiente, ele é muito importante. Eu e Mayara sempre conversamos sobre isso. O ambiente que você se encontra, às vezes ele é mais importante do que as habilidades que você tem. É verdade. E aí, estar num ambiente de negócios como é uma Canton Fair, por mais que, você mesmo disse, né? Que eu fui buscar coisas que não achei, mas descobri outras coisas que eu não fazia ideia. E esse ambiente de negócios, ele te traz uma possibilidade de até novos negócios. Exatamente. E de criações que pode te levar aí para desenvolver o teu projeto, a tua área de atuação. Né? Exatamente. Então, antes de a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí o seu jabá, falasse mais aí das suas redes de contato, a sua empresa, para quem quer comprar seus produtos. Legal. Então, fica aqui. Primeiro, eu quero agradecer vocês pelo convite. Sensacional. Eu acho que esses momentos servem até pra gente
relembrar e refletir sobre o que passou, que muita coisa vai caindo no esquecimento, né? O tempo vai passando. Sim. Então é um exercício, na verdade, que a gente acaba fazendo. E eu deixo aqui também, para quem não conhece aí a nossa marca de bolsas de couro, pode acessar nosso Instagram, @molo.shop é o nosso endereço, o nome da marca é a Molo. Nosso site ele está passando por uma reestruturação, mas eu acho que nos próximos 15 dias ele já vai estar a todo vapor também. E quem quiser conhecer, inclusive fisicamente, a nossa loja fica ali na José de Brito, de frente ao Baroli, naquela galeria da Projétil. Que legal. Né? Inclusive... Vamos lá, Mayara, Mayara vai me levar lá. Eu deixo o convite para vocês irem lá conhecer também. Que eu fiquei curioso. Eu gosto de coisas artesanais. Pois você vai gostar bastante lá dos nossos produtos. Seja para você, seja para dar de presente também. E é isso, contem comigo, que vocês precisarem, minha rede social, Pedro H. Portes também. Tem Instagram também da Molo? É? Tem da Molo também. A Molo é @molo.shop e o meu é Pedro H. Portes. Molo.shop. Molo, nós vamos deixar na descrição do vídeo. Pronto. Que as pessoas conseguem acessar. Molo.shop e é isso. Contem comigo com o que vocês precisarem aí pra gente, para as próximas aventuras, próximos contos aí, né? Agradecemos demais aí, ó, essa doação. Imagina, é uma troca, né? Sim. Muito obrigada, Pedro, pelo aceite do convite. Eu trouxe um conteúdo riquíssimo, né, que vai ser assistido e vários empresários vão tirar dúvidas, né, sobre essa feira. Temos uma procura imensa de pessoas que querem ir nessa feira, viver essa experiência que você viveu. Então, é um conteúdo riquíssimo aqui. E eu agradeço o aceite do convite. Imagina, o prazer foi todo meu. Vou deixar meu jabá também, né? Com certeza, sua vez. Com certeza. Vocês me encontram atualmente na CVC, com consultorias de viagens internacionais, inclusive oportunidades de ir para a China. E também o nosso Instagram da CVC é cvc.to.araguaína. E no nosso projeto aqui, o nosso canal Sócios pelo Mundo, o Instagram é sócios.pelomundo, onde desenvolvemos aqui esse projeto, recebemos pessoas para contar histórias que viveram pelo mundo. Muito bem, Mayara. Bom, meu proferic.turismo no Instagram e, obviamente, no sócios.pelomundo. Vocês vão nos encontrar. Antes de finalizar, peço a vocês que curtam o vídeo, compartilham, deixem aí, comentem lá também, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo e a gente sempre esquece de solicitar isso nos nossos episódios. Estamos ruim de marketing, viu, Mayara? Precisamos de melhorar esse marketing. Curtam, compartilhem, divulguem, mande aí pros amigos, pros colegas que tenham interesse, se você acha que é interessante, e ajudar a gente a crescer o nosso canal. Agradecemos a todos pela audiência, encontramos vocês no próximo destino. Tchau!